Uma pergunta, justamente nessa questão da judicialização. Existem municípios que já encaminharam a judicialização de áreas consolidadas. Como na parte judicial ela se prorroga por muito tempo, o município poderia requerer essa legalização, por exemplo, administrativamente, retirada do judiciário? Não vejo problema. Inclusive, a legislação prevê, nas suas disposições finais, que, inclusive, todos aqueles procedimentos de regularização que foram dados início na vigência da legislação antiga, ou seja, aqueles processos que já estavam em andamento antes de 11 de julho de 2017, agora, o poder público pode se utilizar ou da legislação antiga para continuar a regularização, ou da nova legislação, ou de ambas. Então, a lei deixou muito claro, ela criou uma transição, não que porque ele iniciou no processo antigo, ele tem que paralisar, reiniciar, não, de forma alguma, ele dá continuidade. Mas posso utilizar a ferramenta nova? Pode. No que for de interesse no município, ele pode fazer. Com tudo isso, vejam, essas ações, essas regularizações que foram levadas para o âmbito do judiciário, a sua pergunta, eu poderia administrativamente correr e resolver? Não vejo problema nenhum. E uma vez resolvido, simplesmente teria que se comunicar ao judiciário, estou certo? Pedindo a paralisação, uma vez que esse assunto já foi resolvido, e aquela ação, ela perde objeto. Entendo? Veja, eu sou arquiteto urbanista. Tem uma advogada aqui do meu lado que já está me dando uns cutucão, não é bem assim e tal, mas eu estou respondendo como arquiteto urbanista que sou. Eu acho que aí vale complementar o seguinte: quando é judicializado, aí nós temos assim inúmeros casos. Tá? Ele pode ter sido judicializado em função de uma ação civil pública, pode ter uma execução em curso com um embargo à execução, pode ter uma obrigação de fazer que o município já assinou por meio de um TAC. Então, eu acredito que a regularização pelo meio administrativo não pode ser impedida. Isso o Silvio colocou bem agora, que não há nenhum tipo de óbice que impeça a regularização administrativa, a menos que a sentença judicial contenha no bojo os seguintes 2 pontos. Está proibida a regularização fundiária nesse local. Então, se a sentença tiver a previsão de que não pode regularizar, aí nós teríamos esse problema que a regularização por meio administrativo vai ser impugnada. Do contrário, se não houver esse comando específico, eu acho que tem condições de regularizar e depois leva ao conhecimento do judiciário para colocar fim à demanda. Ok? Agora, tem que olhar caso a caso, porque se já for caso de outros compromissos assumidos, você tem que olhar individualmente o detalhe. Na verdade, doutor, é o seguinte: existia a obrigatoriedade dos confrontantes consentirem com... E a maioria das ações propostas pelo poder público normalmente é contestada pelos confrontantes. E agora desobriga, me parece, que a lei desobriga o confrontante consentir ou não com a implantação. Não. É que antes essas notificações eram feitas pelo cartório de registro de imóveis. Então, quem trabalha na área aqui sabe o exercício que era fazer a pesquisa das matrículas, tanto dos núcleos como do entorno e dos confrontantes, fazer essa divisão e separação, encaminhar tudo ao cartório, para que o cartório fizesse a notificação de confrontante a confrontante, para ver se haveria algum óbice, alguma impugnação, algo do gênero. E hoje, embora vá ficar mais viável, fica mais trabalhoso para o município, porque vai caber ao município fazer essa notificação. Se ele não encontrar pessoalmente ou por carta, né? Eu trabalho em alguns lugares em que a notificação é feita preferencialmente em mãos,
porque são áreas onde o correio simplesmente não entra, porque o arruamento não é aberto, porque tem problemas, às vezes, de tráfico de drogas. Bom, não importa, por uma série de questões. Mas você não conseguiu fazer essa notificação via correio, aviso de recebimento, e não conseguiu fazer pessoalmente, você vai fazer por edital. E o edital tem um prazo para impugnação. Passado esse prazo para impugnação, 30 dias, né? Passados 30 dias, que é o prazo proposto para impugnação, administrativamente você conclui a regularização e acabou. A única coisa que eu discuto bastante com ele em áreas conturbadas, em áreas muito grandes, é que a notificação em casos em que se desconheça muito a cadeia dominial ou que se tenha muitas dúvidas em relação às matrículas lindeiras ao núcleo regularizado, é que se publique junto com o edital um croquis de localização que contenha ruas conhecidas para que se dê a publicidade correta para a área que vai ser regularizada e que qualquer pessoa naquele entorno tenha acesso e possa realmente identificar o núcleo que está sendo regularizado. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou de São José do Cedro, extremo oeste catarinense, aqui, ó. E a minha dúvida é a seguinte: há 2 anos, mais ou menos, nós iniciamos o nosso processo no município com um projeto lá legal, né? No caso, a empresa lá era Dias Moreira, né? Vocês bem conhecem esse caso dessa empresa, né? Graças ao bom Deus, eles nos deu sabedoria que nós fizemos um acordo com a empresa, que nós só entregaríamos os boletos uma vez que tivesse todos os registros ok. Bem, eles encaminharam os registros, né? Quando foi o Poder Judiciário, ele negou, disse que havia algumas irregularidades, mas os boletos já estavam lá. Então, a gente reteu os boletos, não foi, né? Os boletos foram retomados, enfim, uma longa história lá. A minha dúvida é o seguinte: o município pode, na ausência de profissionais, nós podemos terceirizar parte desse trabalho, questão de topografia, caso necessário, ou temos que fazer tudo pelo município? Nós podemos terceirizar parte do serviço que a gente não tiver profissional? Primeiro, é interesse social ou específico? Boa parte vai ser específico. Vamos lá. Então, vamos relembrar o que eu falei. Quando é interesse social, todo o trabalho, toda a responsabilidade, ela é do órgão público, responsável pela regularização, ou o município ou o Estado. Quando é interesse específico, a responsabilidade ela é total dos beneficiários, ocupantes, moradores, associação de moradores. Não cabe nenhuma responsabilidade ao município. Porém, existe a previsão legal que, uma vez o município notificando aquele bairro, aquele núcleo, para que os moradores promovam a regularização, e se esses moradores não fizerem, o município pode, sim, fazer a regularização e cobrar todos os custos que ele vai ter com projetos, estudos, obras, implantação da infraestrutura, seja o que for. Então, mais uma vez, em sendo de interesse específico, cabe a essa associação de moradores contratar a empresa que quiser, só que aí, já trazendo para a forma administrativa, teria que combinar, chegar ao município, conversar, aí ele promove a regularização administrativamente, juntando essas peças técnicas, projeto, estudo, só vai colocar, o município vai bater o carimbo, vai fazer o termo de compromisso, os senhores vão assinar, caso falte alguma obra ou seja necessária alguma adequação, isso será levado a registro. Essa é a forma correta que a lei prevê. No caso, o social, por exemplo, o interesse social, que vai ser uma minoria, nós podemos custear, né? Pode. Veja, num núcleo, você pode ter as duas modalidades. E mais, muitas vezes, dentro de um núcleo, que ele é praticamente todo de interesse social, no meio da quadra você tem uma padaria, por exemplo. Poxa, a padaria é interesse social? Lógico que não, é um comércio. Você classifica todo o entorno como interesse social e aquela unidade específica você vai classificar como interesse específico. Ou seja, para o resto da quadra inteira será gratuito. Lógico que o município vai ver o custo, vai ratear, ver o que cabe àquela unidade e ele vai pagar. Nada é gratuito, mas o município pode fazer.
Boa tarde, eu sou o Pedro. Mais ou menos você quase respondeu toda a... Pinhalzinho, né? Isso, Pinhalzinho. Nós tivemos um caso com nossa família lá, de Pinhalzinho, mais ou menos já foi questionado. Foi aberto um loteamento e, que nem agora, caiu fora a questão dos vizinhos fazer a confrontação, né? Eu acharia o correto, seria, antes de mexer nos loteamentos, fazer todo o acerto, combinar com os vizinhos, porque é mexido nos loteamentos, tudo é aberto, e depois que está tudo aprovado, a gente fica sabendo que a gente tem que fazer o questionamento, né? Mas se a família ou ninguém é avisado dos loteamentos, que se está correto ou não está correto, e aí já é tarde. Depois que foi praticamente, não foi por registro, você foi. É a resposta que nós recebemos, que nós tinha tempo para questionar. Mas questionar o quê? Se nós não sabíamos. Porque eles não mexeram nas divisas, nada. Foi praticamente correto. Só que agora que está pronto o loteamento, você pega, mede os terrenos, ele invade na terra do outro, e de um lado sobra. Esse é um problema muito sério para nós lá. Deveria primeiro ter a confrontação, fazer as medições entre os vizinhos, depois fazer o começo do loteamento. Por isso que eu mencionei aos senhores a importância de se trazer para o início da regularização a notificação dos confrontantes. No momento em que a prefeitura executa um levantamento, um plano altimétrico cadastral, onde você vai identificar o tamanho dos lotes, nesse momento você passa a conhecer quem são os confrontantes de cada um daquelas unidades. Agora vejam, não é a confrontação entre lotes internos do parcelamento, nós estamos falando da confrontação dos lindeiros ao perímetro do núcleo. Essa é a diferença, tá? Vejam bem que existe uma diferença grande. Dentro de uma quadra, existem as confrontações lote a lote, não é dessa. O que tem que se notificar são os lindeiros do perímetro do núcleo. Se isso é feito logo de início, esse problema o senhor já não teria mais. Porque isso aconteceu porque foi aparecer no final de todo o procedimento. Depois que o município perdeu tempo, gastou dinheiro, ele travou no final. Por isso, trouxemos, como eu mencionei, logo para o início. Se houver qualquer questionamento, ele será resolvido até por uma comissão interna da prefeitura, onde chama o morador daqui, dali, vamos acertar, puxa a cerca para lá, para cá, concorda, assinou, ele dá um de acordo, acabou, morreu. Mesmo porque, vejam bem, se os senhores prestarem atenção ao executarem o levantamento, já conseguirem a anuência de todos esses confrontantes, não é necessário nem mais a publicação, uma vez que todos já comparecem e estão anuindo naquela confrontação. Tudo isso está previsto na legislação, existe sim essa possibilidade.